Capítulo 26 Perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Deve-se ligar a maior importância ao modo de se colocar as perguntas e mais ainda à natureza das questões. Duas coisas devem ser consideradas as que se dirigem aos espíritos: a forma e o fundo. Sob o aspecto da forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando-se as perguntas complexas. Mas há um outro ponto não menos importante, que é a ordem que deve presidir a sua disposição. Quando um assunto requer uma série de perguntas, é essencial que elas se encadeiem com método e modo a decorrerem naturalmente umas das outras. Os espíritos as respondem muito mais fácil e claramente do que quando são postas ao acaso, passando sem transição de um assunto a outro. Por essa razão é sempre útil prepará-las antes, salvo para intercalar, no decorrer da sessão, as que são provocadas pelas circunstâncias. Além da redação, que deverá ser a melhor, feita com toda a reflexão, esse trabalho preparatório é, como já o dissemos, uma espécie de evocação antecipada, a qual o espírito pode ter assistido e se dispôs a responder. Notar-se-á com muita frequência o espírito responde por antecipação a certas perguntas, o que prova que as conhecia previamente. O fundo da pergunta requer uma atenção ainda mais séria, porque frequentemente é a natureza da pergunta que provoca uma resposta justa ou falsa. Há aquelas sobre as quais os espíritos não podem ou não devem responder por motivos que nos são desconhecidos. É, pois, inútil insistir, mas o que se deve evitar, acima de tudo, são as perguntas feitas com o objetivo de pôr sua perspicácia à prova. Quando uma coisa existe, disse, eles devem conhecê-la. Ora, é precisamente porque a coisa vos é conhecida, ou porque tendes os meios de verificá-las vós mesmos, que não se dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os magoa e nada se obtém de satisfatório. Disso não temos exemplos todos os dias entre nós? Os homens superiores que têm consciência do seu valor se alegrariam em responder a todas as tolas perguntas que tendessem a submetê-los a um exame como se fossem escolares? O desejo de fazer um adepto a tal ou tal pessoa não é para os espíritos motivo para satisfazer uma vã curiosidade. Sabem que a convicção chegará cedo ou tarde, e os meios que empregam para provocá-la são sempre os que pensamos. Imaginai um homem grave, ocupado com coisas úteis e sérias, incessantemente importunado por perguntas pueris de uma criança, e tereis uma ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as bagatelas que se lhes debita. Não se segue que não se possam obter da parte dos espíritos esclarecimentos úteis e, sobretudo, os conselhos muito bons, mas respondem mais ou menos bem segundo os conhecimentos que eles próprios possuem, o interesse que mereçamos de sua parte e a afeição que nos dedicam, e, enfim, segundo o objetivo proposto e a utilidade que vem na coisa. Mas se todo o vosso pensamento se limita a julgá-los mais aptos que outros para nos esclarecer utilmente sobre as coisas desse mundo, não podem ter por nós uma profunda simpatia. Desde então, não fazem senão aparições muito curtas e frequentemente, segundo o grau de sua imperfeição, testemunham seu mau humor por terem sido incomodados inutilmente. Algumas pessoas pensam que é preferível abster-se de colocar perguntas
e que convém esperar o ensinamento dos espíritos sem provocá-los? Há aí um erro. Os espíritos dão sem contradita instruções espontâneas de alta importância e que seria errado negligenciar. Mas há explicações que se esperaria frequentemente tempo muito longo se não fossem solicitadas. Sem as perguntas que propusemos, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns estariam ainda por fazer, ou pelo menos seriam bem menos completos. E uma multidão de problemas de grande importância estaria ainda por resolver. As perguntas, longe de terem o menor inconveniente, são uma grande utilidade do ponto de vista da instrução quando se sabe contê-las nos limites desejados. Elas têm uma outra vantagem, que é a de ajudarem a desmascarar os espíritos enganadores que, sendo mais fúteis do que sábios, suportam raramente em seu proveito a prova de perguntas de uma lógica cerrada, pela qual são empurrados aos seus últimos redutos. Como os espíritos superiores não têm nada a temer de um semelhante controle, são os primeiros a provocarem explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, ao contrário, temem ter pela frente um forte adversário e têm grande cuidado em evitá-los. Por isso, recomendo em geral aos médiuns que querem dominar e aos quais querem fazer suas utopias de se absterem de toda controvérsia a respeito de seus ensinos. Quem haja compreendido bem o que dissemos até o presente momento nessa obra, já se pode fazer uma ideia do círculo no qual convém conter as perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Todavia, para maior certeza, mais adiante, seguem as respostas que nos deram sobre os principais assuntos sobre os quais as pessoas pouco experimentadas estão geralmente dispostas a interrogá-los. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são endereçadas? De acordo com as perguntas, os espíritos sérios respondem sempre com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de vos fazer avançar. Não atendem às questões fúteis. Basta que uma pergunta seja séria para se obter uma resposta séria? Não. Isso depende do espírito que responde. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Não é questão de afastar os espíritos levianos, mas o caráter daquele que a faz. E quais são as perguntas particulares antipáticas aos espíritos? Todas as que são inúteis ou que são feitas com o objetivo de curiosidade e de prova, então não as respondem e se afastam. Há perguntas que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Não há senão as que podem revelar sua ignorância e sua fraude. Quando procuram enganar de outro modo, respondem a tudo sem se importarem com a verdade. Que pensar das pessoas que não veem nas comunicações espíritas senão uma distração e um passatempo ou um meio de obter revelações sobre o que lhes interessa? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores, que como elas querem se divertir e ficam contentes quando são mistificadas. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é por efeito da sua vontade ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Por um e pelo outro motivo, há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Insistindo fortemente, o espírito não acabaria por responder? Não. O espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de retirar-se.
Por isso é necessário esperar quando vos diz para fazê-lo, e sobretudo não vos obstineis em querer nos fazer responder. Insistir para ter uma resposta que não se quer vos dar é o meio certo de ser enganado. Todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que lhes são colocadas? Longe disso, os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não lhes impede de vos responder bem ou mal, como ocorre entre vós. Nota: em certos casos e quando a coisa é útil, ocorre frequentemente que um espírito mais esclarecido vem em ajuda ao espírito ignorante e lhe sopra o que deva dizer. Isso se reconhece facilmente pelo contraste de certas respostas e, de outra parte, porque frequentemente o próprio espírito está de acordo com isso. Isso não ocorre senão para os espíritos de boa-fé, ignorantes, mas jamais para os que exibem um falso saber. Os espíritos podem nos fazer conhecer o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente? Aí está ainda um ponto sobre o qual insiste sempre em obter uma resposta precisa. É um grande erro, porque a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se quereis absolutamente uma resposta, ela vos será dada por um espírito travesso. Dizemo-lhes isso a cada instante. Não há, todavia, algumas vezes acontecimentos futuros que são anunciados espontaneamente e com verdade pelos espíritos? Pode ocorrer que o espírito preveja coisas que julga útil fazer conhecer, ou que tenha a missão de vos fazer conhecer. Porém, há ainda mais a se desconfiar dos espíritos enganadores que se divertem fazendo previsões. Não é senão o conjunto das circunstâncias que pode fazer apreciar o grau de confiança que elas merecem. E qual o gênero de previsões do qual mais se deve desconfiar? Todas as que não têm um objetivo útil geral. As previsões pessoais quase sempre podem ser consideradas como apócrifas. Qual é o objetivo dos espíritos que anunciam espontaneamente acontecimentos que não ocorrem? O mais frequentemente é para se divertirem com a credulidade, o medo ou a alegria que causam, depois se riem do desapontamento. Essas previsões mentirosas têm, entretanto, algumas vezes um objetivo mais sério, que é o de colocar à prova aquele a quem são feitas, a fim de ver a maneira pela qual toma a coisa, a natureza dos sentimentos, bons ou maus, que fazem nascer nele. Nota: tal seria, por exemplo, o anúncio do que pode agradar à cupidez ou à ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança e etc. Por que os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, ordinariamente não lhe fixam a data? É por impossibilidade ou vontade de sua parte? Por um e outro motivo, eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É então uma advertência que vos dão. Quanto a precisar a época, frequentemente não o devem, frequentemente também não o podem, porque eles mesmos não o sabem. O espírito pode prever que uma coisa ocorrerá, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se cumpriram e que só Deus conhece.
Os espíritos levianos, que não têm nenhum escrúpulo em vos enganar, indicam os dias e as horas sem se inquietarem com o resultado. Por isso, toda previsão circunstanciada deve vos ser suspeita. Ainda uma vez, nossa missão é a de vos fazer progredir. Nós vos ajudamos o quanto podemos. Aquele que pede aos espíritos superiores a sabedoria não será jamais enganado. Mas não creiais que perderemos nosso tempo escutando todas as vossas bagatelas e vos dizendo a sorte. Deixamos isso aos espíritos levianos que se divertem como crianças travessas. A providência pôs limites às revelações que podem ser feitas aos homens. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo que lhes está interditado fazer conhecer. Insistindo-se por uma resposta, expõe-se às falsidades dos espíritos inferiores, sempre prontos a aproveitar a ocasião de estenderem armadilhas à vossa credulidade. Nota: os espíritos veem ou pressentem por indução os acontecimentos futuros. Vêm se cumprirem em um tempo que não medem como nós. Para precisar-lhe a época, lhe seria preciso se identificar com a nossa maneira de calcular a duração, o que não julgam sempre necessário. Daí, com frequência, uma causa de erros aparentes. Não há homens dotados de uma faculdade especial que os faz entreverem o futuro? Sim, aqueles cuja alma se desprende da matéria. Então é o espírito quem o vê. E quando isso é útil, Deus lhes permite revelar certas coisas para o bem. Mas há ainda mais impostores e charlatães. Essa faculdade será mais comum no futuro. E o que pensar dos espíritos que se comprazem em predizerem a alguns sua morte em dia ou hora fixada? São espíritos gracejadores de mau gosto e de muito mau gosto, que não têm por objetivo senão gozarem pelo medo que causam. Nunca se deve se preocupar com isso. Mas como ocorre que certas pessoas sejam advertidas por pressentimentos da época da sua morte? O mais frequentemente é o seu próprio espírito que o sabe em seus momentos de liberdade e que disso conserva uma intuição ao despertar. Por isso essas pessoas, para isso estando preparadas, não se amedrontam nem se emocionam. Elas não veem nessa separação do corpo e da alma senão uma mudança de situação, ou, se gostas mais e para ser mais vulgar, o abandono de uma veste de pano grosseiro por uma veste de seda. O medo da morte diminuirá à medida que se espalharem as crenças espíritas. Os espíritos podem nos fazer conhecer nossas existências passadas? Deus permite algumas vezes que sejam reveladas segundo o objetivo. Se é para vossa edificação e vossa instrução, serão verdadeiras, e nesse caso a revelação é quase sempre feita espontaneamente, de modo inteiramente imprevisto. Mas jamais o permite para satisfazer a uma vã curiosidade. E por que certos espíritos jamais se recusam a essas espécies de revelações? São espíritos zombeteiros que se divertem às vossas custas. Em geral, deveis considerar como falsas ou pelo menos suspeitas todas as revelações dessa natureza que não têm um fim eminentemente sério e útil. Os espíritos gracejadores se comprazem em adular o amor próprio por pretendidas origens. Há médiuns e crentes que aceitam por dinheiro contado
o que lhes é dito sobre esse ponto e que não veem que o estado atual do seu espírito não justifica em nada a classe que pretendem ter ocupado. Pequena vaidade com a qual se divertem os espíritos zombeteiros, assim como os homens. Seria mais lógico e mais conforme a marcha progressiva dos seres que tivessem subido do que terem descido, o que seria mais honroso para eles. Para que se pudesse dar fé a essas espécies de revelações, seria preciso que fossem feitas espontaneamente por diversos médiuns estranhos uns aos outros e que tivesse sido revelada anteriormente. Então aí haveria razão evidente para crer. Se não se pode conhecer a individualidade anterior, ocorre o mesmo com o gênero de existência que se teve, com a posição social que se ocupou, com as qualidades e defeitos que predominaram em nós? Não, isso pode ser revelado, porque podereis tirar proveito para a vossa melhoria. Mas por outro lado, estudando o vosso presente, vós mesmos podeis deduzir o vosso passado. E pode nos ser revelada alguma coisa sobre nossas existências futuras? Não. Tudo o que vos disserem os espíritos a esse respeito não será senão uma pilhéria, e isso se compreende. Vossa existência futura não pode ser decidida antecipadamente, uma vez que será o que vós mesmos tiveres feito por vossa conduta sobre a terra e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos. Quanto menos tiverdes a espiar, mais será feliz. Mas saber onde e como será essa existência, ainda uma vez é impossível, salvo acaso especial e raro de espíritos que não estão na Terra senão para cumprirem uma missão importante, porque então seu roteiro de alguma forma está traçado de antemão. Pode-se pedir conselhos aos espíritos? Sim, certamente os bons espíritos jamais recusam ajudar aqueles que os invocam com confiança, principalmente naquilo que toca a alma, mas repelem os hipócritas, os que têm o ar de pedirem a luz, mas que se comprazem nas trevas. E os espíritos podem dar conselhos sobre as coisas de interesse privado? Algumas vezes, segundo o motivo. Isso depende também daquele a quem se dirige. Os conselhos concernentes à vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, porque se ligam mais a uma pessoa e se interessam ao que lhe concerne. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Mas com frequência os fatigais com perguntas impertinentes e vos deixam. Seria tão absurdo perguntar coisas íntimas a espíritos que vos são estranhos, como vos dirigir para isso ao primeiro indivíduo que entrasseis em vosso caminho? Não devíeis jamais esquecer que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. É preciso também ter em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, segundo suas simpatias pela pessoa a que se liga. O espírito familiar de um mau homem é um mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede lugar a um espírito melhor, seu próprio homem se melhora. Aos semelhantes, os semelhantes. Os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais pelas revelações? Podem e o fazem algumas vezes, segundo as circunstâncias. Mas estejais seguro de que jamais os bons espíritos se prestam para servirem à cupidez. Os maus fazem cintilar aos vossos olhos mil atrativos para vos estimular e vos mistificar, em seguida pela decepção.
Sabei também que, se vossa prova é a de suportar tal ou tal vicissitude, vossos espíritos protetores podem vos ajudar a suportá-las com mais resignação, suavizá-las algumas vezes, mas no próprio interesse do vosso futuro não lhes é permitido dela vos isentar. Assim é que um bom pai não concede ao seu filho tudo o que ele deseja. Nota: nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, nos indicar o melhor caminho, sem entretanto nos conduzirem pela mão. De outro modo, perderíamos toda a iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem ter recolhido a eles, e isso em prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir, o homem tem frequente necessidade de adquirir a experiência às suas custas. Por isso, os espíritos sábios, em nos aconselhando, nos entregam frequentemente as nossas próprias forças, como o faz um instrutor hábil com seus alunos. Nas circunstâncias normais da vida, nos aconselham pela inspiração e nos deixam assim todo o mérito do bem, como nos deixam toda a responsabilidade pelas más escolhas. Seria abusar da condescendência dos espíritos familiares e iludir-se sobre a missão, interrogá-los a cada instante sobre as coisas mais vulgares, como o fazem certos médicos. Ocorre que por um sim ou por um não, tomam o lápis e pedem conselhos para a mais simples ação. Essa mania denota a pequenez das ideias. Ao mesmo tempo, há a presunção de crer que se tem sempre um espírito servindo às ordens, não tendo outra coisa a fazer do que se ocupar de nós e de nossos pequenos interesses. De outra parte, é aniquilar o próprio julgamento e se reduzir a um papel passivo sem proveito para a vida presente, e seguramente prejudicial ao adiantamento futuro. Se há puerilidade em interrogar os espíritos para as coisas fúteis, não há menos da parte dos espíritos que se ocupam espontaneamente do que se podem chamar os detalhes domésticos. Podem ser bons, mas seguramente são ainda bem terrestres. Se uma pessoa deixa ao morrer negócios embaraçados, pode-se pedir ao espírito para que ajude a resolvê-los e pode-se também interrogá-lo sobre o patrimônio real que deixou, no caso desse patrimônio não ser conhecido, se for no interesse da justiça. Ouvidais de que a morte é uma libertação das preocupações terrenas? Credes, pois, que o espírito que está feliz com a sua liberdade venha de boa vontade retomar sua prisão para se ocupar com coisas que não mais lhe interessam, para satisfazer a cupidez dos seus herdeiros, que talvez se rejubilem com sua morte na esperança de que lhes seja proveitosa? Falais de justiça, mas a justiça está na decepção da sua cobiça. É o princípio das punições que Deus reserva à sua avidez de bens terrenos. Aliás, as dificuldades que algumas vezes deixa a morte de uma pessoa fazem parte das provas da vida e não está no poder de nenhum espírito dela vos livrar, porque estão nos decretos de Deus. Nota: a resposta acima desapontará sem dúvida os que imaginam que os espíritos não têm mais nada a fazer do que nos servirem de auxiliares clarividentes para nos guiarem, não para o céu, mas sobre a terra. Uma outra consideração vem em apoio dessa resposta. Se um homem deixar durante a sua vida os seus negócios em desordem por incúria, não é verossímil que depois da sua morte tenha mais cuidado com eles, porque deve estar feliz em livrar-se dos incômodos que lhe causaram, e por pouco que seja elevado,
lhes dará menos importância como espírito do que como homem. Quanto aos bens desconhecidos que pôde deixar, não tem nenhuma razão para se interessar pelos ávidos herdeiros que provavelmente nem pensariam nele se não esperassem tirar-lhe alguma coisa. E se estiver ainda imbuído de paixões humanas, poderá se aborrecer com seu desapontamento. Se no interesse da justiça e das pessoas que estima, um espírito julga útil fazer revelações desse gênero, fala-as espontaneamente e não se tem para isso necessidade de ser médium, nem de recorrer a um médium. Ele conduz ao conhecimento das coisas por circunstâncias fortuitas, mas jamais será pelo pedido que se lhe faz, uma vez que esse pedido não pode mudar a natureza das provas que se devem suportar. Seria antes um propósito para agravá-las, porque quase sempre é um indício de cupidez e prova ao espírito que se ocupam dele por interesse. Podem pedir-se aos espíritos notícias sobre a sua situação no mundo dos espíritos? Sim, e as dão de boa vontade, quando o pedido é ditado pela simpatia ou o desejo de ser útil e não pela curiosidade. E os espíritos podem descrever a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? Perfeitamente. E essas espécies de revelações são um grande ensinamento para vós, porque vos iniciam na verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras, destruindo as ideias falsas que tendes a esse respeito. Tendem a reavivar a fé e vossa confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos ficam felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos a fim de provocar o arrependimento neles. Nisso encontram mesmo algumas vezes uma espécie de alívio. É a infelicidade que exala seu lamento na esperança da compaixão. Não ouvideis que o objetivo essencial, exclusivo do Espiritismo, é vosso adiantamento? E é para alcançá-lo que é permitido aos espíritos vos iniciar quanto à vida futura, vos oferecendo exemplos que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos lastimareis aquele em que estáis agora. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação. Evocando-se uma pessoa cuja sorte é desconhecida, pode-se saber por ela mesma se ainda existe? Sim, se a incerteza de sua morte não for uma necessidade ou uma prova para aqueles que têm interesse em sabê-lo. Se está morta, pode dar a conhecer as circunstâncias da sua morte de maneira a se poder verificá-la? Se ela a isso liga alguma importância, o fará. De outro modo, pouco lhe importará. Nota: a experiência prova que, nesse caso, o espírito não está em nada excitado pelos motivos do interesse que se pode ter em conhecer as circunstâncias de sua morte. Se deseja revelá-los, o faz por si mesmo, seja por via medianímica, seja pelas visões ou aparições, e pode então dar as indicações mais precisas. Em caso contrário, um espírito enganador pode perfeitamente substituí-lo e se divertir provocando procuras inúteis. Ocorre frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa cuja morte não pode ser oficialmente constatada ocasiona entraves aos interesses de família. Não foi senão nesse caso muito raro e muito excepcional que vimos os espíritos colocarem no caminho da verdade
depois do pedido que lhes foi feito. Se quisessem fazê-lo, o poderiam sem dúvida, mas frequentemente isso não lhes é permitido, se esses embaraços são provas para aqueles que estariam interessados em dela se isentarem. É, pois, se engodar com uma esperança quimérica, perseguindo por esse meio descobrimentos de heranças, nas quais o mais positivo é o dinheiro que se despende para esse efeito. Não faltam espíritos dispostos a alimentarem semelhantes esperanças e que não têm nenhum escrúpulo em induzirem a diligências das quais frequentemente se está muito feliz de sair com um pouco de ridículo. Os espíritos podem dar conselhos para a saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve realizar na Terra. Por isso, dela se ocupam com boa vontade. Mas como há entre eles ignorantes e sábios, não convém mais por isso do que por outra coisa dirigir-se ao primeiro que chega. E em se dirigindo ao espírito de uma celebridade médica, é mais certo obter um bom conselho? As celebridades terrestres não são infalíveis e têm frequentemente ideias sistemáticas que não são sempre justas e das quais a morte não as livra imediatamente. A ciência terrestre tem bem pouco de coisas em comparação com a ciência celeste, e só os espíritos superiores têm essa última ciência. Sem terem nomes conhecidos para vós, podem saber muito mais do que os vossos sábios sobre todas as coisas. Só a ciência não faz os espíritos superiores, e ficaríeis muito admirados da posição que certos sábios ocupam entre nós. O espírito de um sábio pode, pois, não saber mais do que quando estava na terra, se não progrediu como espírito. O sábio, tornado espírito, reconhece seus erros científicos? Se alcançou um grau bastante elevado para estar desembaraçado de sua vaidade e compreende que seu desenvolvimento não está completo, reconhece e os confessa sem pejo. Mas se não está bastante desmaterializado, pode conservar alguns dos preconceitos dos quais estava imbuído na terra. Um médico poderia, evocando aqueles dos seus doentes que estão mortos, dele obter esclarecimentos sobre a causa de sua morte, as faltas que pudera cometer no tratamento e adquirir assim um aumento de experiência? Pode, e isso seria muito útil, sobretudo se fizesse assistir por espíritos esclarecidos que supririam a falta de conhecimentos de certos doentes. Mas para isso seria preciso que fizesse esse estudo de um modo sério, assíduo, com um objetivo humanitário, e não como meio de adquirir sem esforço saber e fortuna. Os espíritos podem guiar nas pesquisas científicas e nas descobertas? A ciência é obra do gênio. Não deve adquiri-la senão pelo trabalho, porque é só pelo trabalho que o homem avança no seu caminho. Que mérito teria se não houvesse senão que interrogar os espíritos para tudo saber? Todo imbecil poderia tornar-se sábio a esse preço. Ocorre o mesmo com as invenções e as descobertas da indústria. Depois há uma outra consideração, a de que cada coisa deve vir a seu tempo e quando as ideias estejam maduras para recebê-las. Se o homem tivesse esse poder, transtornaria a ordem das coisas, fazendo crescer os frutos antes da época. Deus disse ao homem: tirarás teu sustento da terra com o suor do teu rosto. Admirável figura que pinta a condição na qual está nesse mundo. Ele deve progredir em tudo pelo esforço do trabalho. Se as coisas lhe fossem dadas todas prontas, de que lhe serviria sua inteligência?
Seria como o escolar do qual um outro faria o dever. Então, o sábio e o inventor jamais são assistidos pelos espíritos em suas pesquisas? Oh, isso é bem diferente. Quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de dirigir-lhe a marcha procuram um homem capaz de conduzi-la a bom termo e lhe inspiram as ideias necessárias de maneira a deixar-lhe todo o mérito, porque essas ideias é preciso que as elabore e as execute. Ocorre o mesmo com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem em sua esfera. Daquele que não está apropriado senão para cavar a terra, não farão o depositório dos segredos de Deus, mas saberão tirar da obscuridade o homem capaz de secundar seus desígnios. Não vos deixeis, pois, arrastar pela curiosidade ou ambição em um caminho que não é do espiritismo e que resultaria para vós nas mais ridículas mistificações. Nota: o conhecimento mais esclarecido do Espiritismo acalmou a febre das descobertas, que no princípio muitos pretendiam fazer por esse meio. Chegaram até a pedir aos espíritos receitas para tingir e fazer crescer os cabelos, curar os calos do pé e etc. Vimos as pessoas que acreditaram fazer fortuna e não recolheram senão procedimentos mais ou menos ridículos. Ocorre o mesmo quando se quer, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios da origem das coisas. Certos espíritos têm sobre essas matérias seus sistemas que frequentemente não valem mais do que os dos homens e que é prudente não acolher senão com a maior reserva. Os espíritos podem fazer descobrir os tesouros ocultos? Os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, mas os espíritos zombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem ou podem indicar um no lugar, ao passo que está num oposto. E isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira fortuna está no trabalho. Se a providência destina riquezas ocultas para alguém, encontrá-las-á naturalmente. De outro modo, não. E o que pensar da crença nos espíritos guardiãs de tesouros escondidos? Os espíritos que não estão desmaterializados apegam-se às coisas. Os ávaros que ocultaram seus tesouros podem ainda os vigiar e os guardar depois da sua morte. E a perplexidade em que estão de os ver arrebatar é um de seus castigos, até que lhe compreendam a inutilidade para eles. Há também os espíritos da terra encarregados de dirigir-lhes as transformações interiores, e dos quais, por alegoria, se fizeram os guardiães das riquezas naturais. Nota: a questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que levasse em conta as pretendidas revelações que podem lhe ser feitas pelos brincalhões do mundo invisível. Dissemos que quando os espíritos querem ou não podem fazer semelhantes revelações, o fazem espontaneamente e não têm necessidade de médiuns para isso. Eis um exemplo. Uma dama vinha de perder seu marido depois de 30 anos de convivência e se encontrava a ponto de ser expulsa de seu domicílio sem nenhum recurso por seus enteados, para os quais havia tido lugar de mãe. Seu desespero estava no auge,
quando uma tarde seu marido lhe aparece e lhe pede para segui-lo até seu escritório. Ali lhe mostra sua escrivaninha, que estava ainda selada, e por um efeito de segunda vista lhe fez ver o seu interior. Indicou-lhe uma gaveta com segredo que ela não conhecia e da qual lhe explicou o mecanismo, e acrescentou: eu previ o que aconteceu e quis assegurar a tua sorte. Nessa gaveta estão minhas últimas disposições e vos cedo o gozo desta casa e uma renda de X valor. Depois desapareceu. No dia do levantamento dos selos, ninguém pôde abrir a gaveta. A dama então conta o que lhe sucedeu. Abre as segundas indicações do seu marido e nela se encontra o testamento conforme o que lhe havia sido anunciado. Qual o grau de confiança que se pode ter nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Isso depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições, porque compreendeis que os espíritos vulgares são tão incapazes de vos informar a esse respeito como o ignorante entre vós em descrever todos os países da terra. Endereçais frequentemente sobre esses mundos questões científicas que esses espíritos não podem resolver. Se são de boa fé, falam deles segundo suas ideias pessoais. Se são espíritos levianos, divertem-se dando-vos descrições bizarras e fantásticas, tanto mais que esses espíritos, que não são mais desprovidos de imaginação na erraticidade do que na terra, colhem nessa faculdade e narrativa de muitas coisas que não têm nada de real. Entretanto, não creiais na impossibilidade absoluta de terdes sobre esses mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em vos descrever aqueles que habitam, a fim de vos servir de ensino para vossa melhoria, estimulando-vos a seguirdes o caminho que a ele pode vos conduzir. É um meio de fixar vossas ideias sobre o futuro e de não vos deixar no vago. E qual o controle que se pode ter da exatidão dessas descrições? O melhor controle é a concordância que possa haver entre eles, mas lembrai-vos de que tem por fim a vossa melhoria moral, e que por conseguinte é sobre o estado moral dos habitantes que podeis ter as melhores notícias, e não sobre o estado físico ou geológico desses globos. Com os vossos conhecimentos atuais, não poderíeis mesmo compreendê-lo. Esse estudo não serviria ao vosso progresso na Terra, e tereis toda a possibilidade de fazê-lo quando neles estiverdes. Nota: as perguntas sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos entram na ordem das pesquisas científicas, das quais os espíritos não devem nos poupar o esforço. Sem isso, um astrônomo acharia muito cômodo lhes pedir seus cálculos, dos quais, sem dúvida, se guardaria bem de confessar. Se os espíritos pudessem, pela revelação, poupar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem em favor de um sábio bastante modesto para reconhecer-lhe abertamente a fonte, antes que em proveito dos orgulhosos que os renegam e aos quais frequentemente poupam, ao contrário, decepções do amor próprio.